Muito boa noite, está começando mais uma edição do CJC News. Eu quero já dizer para você que hoje o assunto é super interessante porque vamos falar de comida. Quem não gosta, né, de sentar à mesa com aquelas guloseimas todas? A gente gosta às vezes de tomar um bom refrigerante, comer uma boa pizza. Crianças então, né, têm um paladar super apurado. Mas a gente vai falar sobre esse assunto. Na verdade, vamos falar como essas comidas fazem mal para a nossa sociedade. Para isso, aqui no CJC News, você sabe que alguns dias da semana a gente recebe convidados. Hoje eu estou com a nutricionista Liliane Rocha, está aqui comigo hoje pela primeira vez. Boa noite, bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. E é sempre bom falar sobre alimentação, principalmente alimentação infantil, que é onde a gente começa a criar os nossos hábitos alimentares, é na infância, né? É verdade. É o que você leva para a vida. Então, é de suma importância abordar esse assunto. Bom, a gente sabe que todo mundo precisa se alimentar, mas as crianças hoje em dia estão se alimentando de forma bem diferente da época dos nossos pais. Salgadinhos na merenda escolar, doces, frituras, muita batata frita, os famosos fast food. E parece que agora com a tecnologia que é tudo mais rápido, né? Tudo por aplicativo, essas coisas também acabam saindo do controle. E olha a consequência disso. Roda o VT. O Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade ou sobrepeso em 2035, aponta o Atlas Mundial da Obesidade 2024, lançado pela Federação Mundial de Obesidade. O documento traz dados atuais sobre a doença no mundo e as projeções para os próximos anos. De acordo com o documento, a prevalência de crianças e adolescentes com índice de massa corporal elevado era de 34% em 2020, com mais de 15 milhões de afetados. Em 2035, a projeção é que essa taxa chegue a 50%, com mais de 20 milhões de obesos ou com sobrepeso. Além disso, a pesquisa mostra que em 2019 ocorreram quase 178 mil mortes em decorrência de doenças não transmissíveis atribuídas à obesidade, como diabetes, doença arterial, acidente vascular cerebral e câncer. Olha, a consequência da obesidade é drástica, né? Não é só estética isso. Vai muito além. Sim, vai afetar o convívio social. O comer não é só alimentar o corpo, né? Ele é social, ele é emocional. Então, as crianças têm, né, o convívio com outras, né? Tem todo um hábito. Rede, né, que acontece. Você está feliz, você come. E aí você marca com os amigos para comer. Fala comemorar, né? Comemorar. Tem que ter comida. Aí você percebe como isso faz parte da nossa vida, mas a gente parece que perdeu um pouco o controle da coisa. Né? A gente, 50% das crianças obesas, a gente está falando de um público que vai crescer, mas a gente sabe que a obesidade, você sabe muito melhor do que eu e pode falar um pouquinho do encurtamento da vida de uma criança que na infância já está obesa. Ela não vai ter essa longevidade que uma outra pessoa que tem uma alimentação mais saudável e cuida disso vai ter, né? A obesidade já foi classificada como uma doença, ela tem até um CID, né? Uhum. E ela é uma porta que se abre para outras doenças, como a diabetes, hipertensão, né? Como foi falado. E antigamente essas doenças eram doenças de adultos, né? A gente não via crianças assim. A Liliane é bem educada, né? Porque eu costumava pensar assim, não, essa doença é de velho. Diabetes é doença de velho. Não é mais. Né? Não é. Ó, por exemplo, eu conheci a diabetes com 22 anos. E eu falei assim, nossa, mas eu estou novo. Mas não. Tem pessoas muito novas que estão tendo hipertensão, né? Que são problemas... Eu estou falando assim, doença de velho, porque minha avó era velhinha e ela tinha essas coisas. Agora não, agora até criança está tendo essas coisas, né? Está tendo essas patologias. Sim, e precisa de um acompanhamento de um profissional sério, né, para fazer uma reeducação alimentar, porque a criança, a gente não trabalha fazendo dietas.
porque a criança está em fase de crescimento, ela está desenvolvendo musculatura, os ossos. Não adianta sair cortando tudo da criança, não é assim que funciona com elas? A criança não faz dieta, a criança faz reeducação alimentar. A gente ensina ela a ter melhores escolhas, como eu falei, ela tem hábitos, né, na escola, o viver social, então, para que ela tenha autonomia de estar em um lugar, né, e ter boas escolhas. Então, em casa, fazer, não só colocar a mesa saudável, né, mas ter um convívio dela com os alimentos. Ir, por exemplo, numa feira com eles, mostrar, sabe, textura, cheiro, ver como é que é, ter mais contato com os alimentos. Não só colocar aquela salada e, não, vamos comer. Eu acho que não é bem assim. Até porque a salada de alface, para quem começa uma dieta, embora a criança não faz dieta, faz a reeducação alimentar, para qualquer pessoa que começa uma dieta, o prato de alface chega a ser assustador, porque parece que a pessoa está fadada àquilo e não vai ter mais sabor da vida, né? E para a criança, então, nem se fala. A gente não tem como pensar que com a criança vai funcionar aquela tabela de alimentos que pode comer e não pode comer. Com eles não tem isso. Essa experiência sensorial, olfativa, isso faz toda a diferença. Sim. E até com os adultos, né? Você, por exemplo, não gosta, você estava comentando que não gosta de beterraba, né? Não dá, não consigo. Então, se a gente colocar... comer terra. Beterraba tem gosto de terra. Tem gente que não vai concordar comigo, mas eu sinto gosto de terra. Então, a mesma coisa com as crianças, né? Ela não está acostumada com aquele alimento, ela acha que vai ser a vida toda daquele jeito. E, sinceramente, dieta, fazer uma salada com peito de frango, isso também já caiu por terra. Já deu, né? A gente tem várias receitas legais aí na internet, várias coisas que a gente pode fazer que são rápidas, até porque o dia a dia é corrido, mas até colocar as crianças também na cozinha para fazer as receitas, sabe? Verdade. Não dá todo dia, porque, como eu falei, é corrido, mas ter um dia na semana para fazer a comida com eles e aí montar a mesa, né? Não dá para fazer todo dia, mas faz aquele dia que, hoje é o dia da família, é o dia do chefe, né? E aí ele construir ali as receitas e é muito mais fácil dele provar do que simplesmente colocar ali e hoje vai ser aquilo ali e acabou, entendeu? Eu acho que a conversa, o convívio, né, dele também ver os pais comendo. Isso faz toda a diferença, né? Porque às vezes a criança faz a dieta e os pais estão lá comendo lasanha. Não que a criança não possa comer a lasanha, que a reeducação alimentar vai permitir com que ela coma as coisas mais com quantidades e tudo dosado. Mas a questão é, seu filho vai comer, ou até o adolescente, ele está com sobrepeso, vai precisar fazer a reeducação, vai comer a saladinha com peito de frango, com pouco sal, para não aumentar a pressão. E aí os pais comendo Big Mac. Sim, muito complicado, né? É maldade isso, na verdade. É mais do que complicado, é crueldade. Eu acho que pais assim deviam ser denunciados para o Conselho Tutelar. Olha, eu acho que acolher os pais pode ser um caminho. Porque esses pais também podem ter sido crianças que não tiveram um incentivo, né? Verdade. Então, às vezes os pais... Às vezes não, toda vez o pai quer o melhor para o filho, né? É verdade, o pai e a mãe mesmo, ele quer o melhor para o filho. Mas, às vezes, ele tem essa dificuldade também de comer. Então, é um trabalho familiar. Quem atende criança, atende a família, não tem jeito. Agora, essa consciência dos pais, a gente passa por uma linha muito tênue. Por quê? Muitos falam assim, mas o meu filho tá um pouquinho gordinho, mas não é problema isso. Quando as gordurinhas do filho precisam começar a chamar a atenção dos pais? Desde bebê. Desde bebê. A gente acha bonitinho, né? O bebê com muitas dobrinhas, mas o bebê deve ser avaliado, né? Não somente bebezinho, mas ao longo da vida, fazer os exames bioquímicos. Por exemplo, a criança está apresentando uma pré-diabetes, algo assim, ele já vai dar sinais, fica com uma escuridãozinha atrás da nuca ou aqui assim na axila. Então, começam os sinais, né? E fora que a roupinha já não está dando, né? Aí fala assim, não, a criança cresce muito rápido. Não é só que cresce, ela também vai engordando, né? Porque o sobrepeso, ele evolui para a obesidade, né? O sobrepeso é
caminho que você consegue já modificar se você agir, né, com rapidez e ter esse trabalho de orientação, não só com eles, mas com os pais, com o convívio, até com as escolas também, é importante. No próximo bloco a gente vai falar sobre esses alimentos, né, que ultraprocessados, que também são casos, são vilões, né, na saúde das crianças e adolescentes. Mas antes de chamar esse assunto, adolescentes tendem a ter algumas dificuldades com a questão de aparência, né? Uns querem ser fortões, outros magrinhos. Tem sempre essa coisa de, o meu corpo não está bom, e tem toda a transformação, né, da puberdade. Mas as gorduras também na adolescência se tornam problemas e acaba piorando, porque além da saúde, mexe também com a saúde mental, porque eles se escondem, né? Às vezes você falou uma coisa no início, que é por emoção, né? Comer por emoção. Sim. Comer porque está triste. E aí só piora. Sim. O adolescente, ele busca aceitação, né? Então, ele quer estar, vamos dizer, próximo aos amigos, no mesmo, vamos dizer, no mesmo patamar, mesmo nível, né? Tá todo mundo magrinho, tem que estar magrinho. Se tá todo mundo mais cheinho, não tem problema de eu estar mais cheinho. E essa fase, ela é importante, o acompanhamento nutricional, porque eles acabam fazendo dieta por conta própria, né? E acontece um evento chamado fome oculta. O que é a fome oculta? Nunca ouvi. A fome oculta é quando, às vezes, a criança ou o adolescente estão com peso adequado dentro do IMC, né? Porém, tem as carências de vitaminas e minerais. Então, é como se você estivesse comendo algo que não está te nutrindo. Quando você faz um lanche de fast food cheio de gordura e tal, você fica satisfeito, não fica? Né? Tô com a barriga cheia, vamos dizer assim. Sim. Mas você não está nutrido como se você tivesse feito uma refeição com salada, feijão, arroz. E é possível fazer dieta comendo arroz, feijão, né? É possível. As pessoas acham que é só a questão da salada. Então, na adolescência tem essa questão também, porque eles começam a fazer a dieta por conta própria e aí vem as carências, e aí o baixo rendimento na escola, né? Aí o cabelo começa a ficar fraco, a unha fica fraca e começa a não entender o que está acontecendo. Aí se esconde, como você falou, às vezes coloca o capu, né? Vamos ver a matéria sobre ultraprocessados, que são... Eu não posso nem dizer que são alimentos, mas são coisas que a gente come que não fazem bem à saúde. Rodou. Considerados vilões da saúde, sódio, gorduras e açúcares livres em excesso, além de aditivos que realçam a cor, sabor ou textura, estão em 98,8% dos alimentos ultraprocessados disponíveis nos supermercados brasileiros. Alguns deles são refrigerantes, salgadinhos de pacote, panificados embalados, margarina, chocolates e cereais. Eles foram associados a 32 efeitos prejudiciais à saúde, de acordo com a maior revisão de estudos sobre o tema realizada até o momento. Globalmente, acredita-se que 1 em cada 5 mortes se deve a uma má alimentação, e o papel dos ultraprocessados tem chamado a atenção. O consumo em grandes proporções na dieta resultam em consequências negativas devido a uma série de condições, incluindo doenças cardíacas, diabetes tipo 2, obesidade e problemas de saúde mental. Olha, até a saúde mental fica na mira desses ultraprocessados. Tira o foco, tira a atenção, né? Os alimentos processados, ele tem muitos aditivos. Agora, até é muito comum dar esse tipo de alimento para criança pela praticidade, né? Você falou no bloco passado da rotina, que às vezes é muito corrida, né? Não dá para fazer todo dia, levar a criança para a cozinha para preparar um lanchinho e ela ter essa experiência, seja tátil, né, olfativa e tal, até provar, né, a fruta enquanto está cortando e tudo mais. E aí, é muito comum ver pais chegando em lojas de besteirol e compra aqueles pacotes de biscoito ou aqueles sucos, né, que já vem pronto, você só de caixinha. Mas está ali, tem 2,5% de suco.
Aí o resto é o quê? 2,5%, gente, não é nada, é um aroma do negócio. Sim. Mas é prático, né? E talvez esse seja um dos motivos que muitos acabam levando para a escola. E a criança se acostuma, né? Essa praticidade pode levar à obesidade, aos problemas que a gente já, né, conversou. E a lancheira, a gente precisa ter uma organização. Às vezes as crianças até gostam de levar a lancheira, porque fica aquele suspense, né, do que levou. E hoje em dia tem tanta coisa legal para se montar e rápida. Uhum. E esses alimentos ultraprocessados, além de açúcar, gordura, né, e sal, esses aditivos, como a gente está falando, ele é neurotóxico também, alguns. E ainda afeta as papilas gustativas, porque eles têm melhoradores de sabor. Então, por exemplo, se eu falar que um certo alimento, você vai logo sentir, de repente, na língua, vai sentir o sabor do que eu estou falando. Sua memória vai trazer aquilo ali e acabou, né? Ele tem um melhorador de sabor e aquilo vai afetando o seu paladar. Então, quando você come uma salada com temperos mais leves, você acha aquilo monótono, acha aquilo ruim. Sem gosto. Sem gosto. Mas por quê? Porque você já está com as suas papilas viciadas naqueles melhoradores. Podemos dizer, então, que o açúcar, por exemplo, ele é... Vou fazer uma comparação, mas não me leve a mal. Mas a gente tem no mundo muitas coisas viciantes, né? E é muito comum a gente ver notícias por aí sempre do uso de drogas, né? De algumas substâncias ilegais. E o que a gente acompanha das pesquisas, né? E até das pessoas que a gente vê, é que é sempre um uso maior daquele produto químico para chegar ao êxtase e tudo mais. A questão é que, posso comparar o açúcar dessa mesma estrutura, que eu como açúcar e aí, poxa, esse daqui não está tão docinho, deixa eu ir para o meu bolo de chocolate. Não, agora eu quero uma coisinha e vou sempre aumentando aquilo que eu comia, que me deixava satisfeito, como uma maçã. Gente, uma maçã é muito docinha, mas quando você está com a boca já acostumada com... Refrigerante, né? Eu não vou falar o nome do negócio de chocolate, né? Que vende em pote, que você vai pegando a colher e toda hora você come. Aquilo dali, gente, é bom, é bom. Mas acaba quando você vai comer uma fruta, uma salada de fruta, o negócio já... Você tem que jogar leite condensado por cima para poder realçar o sabor. Sim. É isso? É essa comparação, pode-se dizer, que faz na nossa cabeça? É bem por aí, porque o açúcar, ele afeta até o nosso humor. A gente fica mais bem-humorado quando a gente tem um pico de glicose, né? Então, no sangue, o açúcar faz isso, você fica bem-humorado. Mas quando ele desce, aí já dá aquele desânimo. Então, a gente pode fazer esse pico várias vezes ao dia e ter até essa oscilação de humor. Né? Olha aí, é complicado. Uma vez que o açúcar, ele é importante para o funcionamento do corpo. Não se pode tirar todo, mas também não pode ser... Porque ele é altamente estimulador, né? Então... tem que ter muito cuidado, até porque é viciante mesmo, né? Sim. Você acaba... Até o adoçante, porque o adoçante ele tem um poder de dulçura maior que o açúcar, às vezes 100 vezes. Você pode ver que o refrigerante zero, você tem uma sensação de que ele é mais doce do que o comum, porque ele tem a adição de adoçante. Então, a nossa língua, ela não tem um ponto de açúcar e um ponto de adoçante. Ele tem um ponto de doce. Então, o seu corpo se prepara para receber o doce. Então, tudo que a gente libera a insulina, os hormônios para conter esse açúcar vão ser liberados ali também. Então, não importa, é adoçante, é açúcar, a gente tem que ter moderação no uso. E para as crianças não é indicado o uso de adoçante, até por conta disso, né? O manual de alimentação do Ministério da Saúde para crianças até 2 anos até proíbe, proíbe assim, não indica o uso de alimentos industrializados. Até o açúcar mesmo. Aquelas papinhas que vendem pronto no mercado, então, não é indicado pelo Ministério da Saúde? Então, os alimentos industrializados, eles têm muitos, né, adoçantes,
como eu falei, até conservantes para não estragar, né? Conservantes. Então, é mais indicado, com certeza, a alimentação mais saudável. O sal, o açúcar não é indicado até os 2 anos. Então, já entra os alimentos, né, processados que são ricos. O mel também não. Então, mesmo o mel sendo natural. Até porque o mel tem uma toxina que a criança até 2 anos não consegue lidar com aquela toxina, ele pode ter um problema sério. Então, ele não é indicado. Nossa! Então, a gente tem que estar com um profissional para ter essa orientação. Até a pipoca, até 2 anos é difícil, porque tem o engasgo. Então, assim, tem que ter um acompanhamento com um nutricionista, com um pediatra sempre para buscar o melhor, né? A gente está falando aqui de uma criança que também é aberta a esses tipos de alimentos. Agora, existem crianças que são mais seletivas, né? E aí é difícil você inserir um legume, por exemplo, se ela não gostou da textura, até aquilo ser aceito, é um desafio. Algumas crianças não toleram nem a presença do alimento no ambiente, né? Então, isso precisa ser trabalhado. Hoje a gente tem a terapia alimentar para ajudar nisso, né? Onde a gente trabalha com a criança atividades lúdicas, mas que tem um propósito de aproximação do alimento. Então, assim, é indicado para crianças típicas, para crianças atípicas, né? Dependendo do caso, vai ser estudado uma vez na semana, né? Atividade com eles para aproximação e ampliar, né? Esse cardápio, que às vezes é bem restrito mesmo. Se puder incluir um alimento por semana, já estamos no lucro gigante, né? Olha, por semana nem digo não, mas de repente até 2 meses, porque é difícil. É mesmo? É bem difícil. 2, 3 meses, às vezes 1 ano para uma criança aceitar um alimento a mais. Então, é um trabalho muito de formiguinha. Uma semana, sinceramente, eu acho que nem existe essa possibilidade. Não dá efeito. Eu acho que não. Nossa. Dependendo do caso, né? Ó, eu vou fazer 25 anos mês que vem e ainda não consegui comer beterraba. Acho muito ruim. Então. Não? 25 tá bom. 25 de hit, não. Quem me dera, quem me dera. Liliane, eu queria que você deixasse pra gente qual o Instagram que as pessoas podem procurar você. Certamente você deve deixar dicas, deve falar sobre alimentação, sobre todas essas coisas que a gente está conversando aqui, para as pessoas poderem te seguir. Pode ser Instagram, pode ser Facebook, qual que você mais usa? Então, eu tenho um Instagram, né, que é nutricionista Liliane Rocha. Tudo junto, sem underline, sem nada. E tem um podcast também que fala sobre a infância nutrida. Que legal! Que a gente só fala de assuntos assim, para crianças, tem fono, toda uma galera especializada para participar. O podcast é no YouTube? É no YouTube. Okay. Infância Nutrida. Infância Nutrida. Então tá aí, gente, olha. Liliane Rocha está aqui com a gente hoje, conversou sobre todos esses assuntos e é importante a gente dar atenção para aquilo que a gente come. Por quê? Enquanto a gente estava fazendo a nossa conversa aqui, veio na minha cabeça uma coisa. Dá trabalho preparar essas alimentações saudáveis para filhos, adolescentes, crianças? Dá. Mas, sinceridade, dá mais trabalho acompanhá-los no hospital quando eles estão doentes. E se a gente puder evitar isso, que depois que o filho fica doente, a gente fala assim, não, troca então, bota a doença em mim, deixa o meu filho livre, porque a gente não quer ver nossos filhos sofrendo. É verdade. Então, às vezes, por mais trabalhoso que seja, vale a pena prevenir, que é melhor que remediar.